A procura por um zagueiro decente acabou no Fluminense. Ótima contratação. O zagueiro é muito bom por baixo, bom tecnicamente, com recurso, pode fazer muito bem as jogadas do Fernando Diniz. Vai fazer uma saída de bola com qualidade dos defensores para os volantes, dos volantes para cima, meio de campo e ataque. É um bom zagueiro. Tinha suas limitações nas categorias de base com bolas aéreas, mas ele evoluiu muito no futebol europeu. O último clube dele é o Shakhtar Donetsk, mas já passou pelo futebol italiano. É um zagueiro, o Marlon Santos que eu estou falando, é um zagueiro com mercado na Europa. Outros clubes da Europa queriam um jogador. Eu acho que esse aceite por parte dele em vir para o Fluminense é muito por causa do Fernando Diniz também, que é um treinador que é técnico da seleção brasileira. Ele é jovem, se eu não me engano, o Marlon tem 27 anos de idade, se não for corrijo depois. Acho que tem 27 anos de idade, um jogador que pode estar muito bem no ciclo para a próxima Copa do Mundo. A gente sabe que a gente tem zagueiros envelhecidos, né, da seleção, como o Thiago Silva, que não vai para a próxima Copa. E os treinadores, não, o técnico da seleção brasileira, o Fernando Diniz, vai ter esse trabalho também de procurar zagueiros para o próximo ciclo da seleção. O Nino certamente participará dele. Eu acho que é um encaixe perfeito da técnica do Marlon com a categoria do Nino. São dois zagueiros que vão se dar muito bem. É um bom reforço pensando em Libertadores, Campeonato Brasileiro. É um jogador que chega para ser titular, para tomar a vaga do Felipe Melo, para tomar a vaga do David Braz. Eu sei que o Felipe Melo está indo muito bem, estamos latindo bastante nos jogos. Está muito seguro o nosso querido Felipe Melo, mas, amigo, o elenco, para ser campeão, para brigar pelo título da Libertadores, precisa ter bons zagueiros, boas opções. A gente que está com tantos problemas na zaga, né? O Vitor Mendes afastado, o Manuel também afastado, espero que ele seja absolvido. Contusões na zaga. Mas graças a Deus, o Fluminense trouxe de volta um camarada que está habituado a jogar no Fluminense, conhece o clube, é formado na base, saiu do Fluminense, se eu não me engano, ele saiu do Fluminense para jogar no Barcelona, depois ele foi jogar no Barcelona B, ele não teve adaptação, depois foi transferido. É um jogador que saiu daqui porque tinha um futuro enorme pela frente, e tem um futuro ainda muito bom pela frente, não é à toa que o camarada foi jogar no Barcelona, e graças a Deus estamos com o retorno dele, muito felizes, o retorno do Marlon Santos. O Mário postou agora no Instagram uma foto dele ao lado do Marlon, lá no centro de treinamento, na sala de troféus, né, que é um lugar apropriado para tirar fotos. Quando chega um jogador, sempre tem uma foto ali na sala de troféus, e espero que o Marlon Santos faça o que o Marcelo está fazendo agora no Fluminense, nesse retorno do Marcelo, que é o quê? É solidificar, pavimentar, né, a idolatria do jogador. Marcelo veio para fazer isso, para solidificar, para pavimentar, ó, sou ídolo e vou fazer história aqui nesse clube. E é isso que o Marcelo está fazendo com grandes apresentações, passes, jogando muito na lateral esquerda, graças a Deus, jogando 4 jogos seguidos. E o Marlon está voltando para se tornar ídolo também da defesa do Fluminense. Foi capitão nas categorias de base quando jogou aqui no Fluminense. Jogou com, se não me engano, jogou com o Fred, na época da Unimed ainda, então tinha grandes jogadores. Cara, contratação show de bola. Estou muito satisfeito. Deixa aí seu comentário, hein? Vamos lá, vamos ler a matéria do GE. A matéria do GE já deixa a coisa mais ampla. Fluminense acerta a contratação de Marlon. Zagueiro do Shakhtar Donetsk aceita a proposta e vai assinar por empréstimo de 1 ano. Ele é jogador ainda do Shakhtar, mas o problema é que não há problema, na verdade. É que a FIFA libera os jogadores que jogam na Ucrânia para atuarem por qualquer outro clube. Para o jogador estar em atividade. O camarada não pode ficar esperando em casa o conflito acabar na Europa, entre a Ucrânia e a Rússia. Então os jogadores estão em atividade, é só encontrar um clube para jogar e para lá vão. Foi o caso. Teve a proposta do Internacional, mas o Internacional desistiu porque o salário que o Marlon pediu foi muito alto. O Corinthians, o Marlon não quis ir para o Corinthians, deu prioridade no Brasil a jogar no Fluminense. Pelo visto, ele aceitou a proposta do Fluminense, e a proposta não é tão alta assim, ele fez um esforço para voltar. Familiares, staff, queriam que ele voltasse ao Fluminense, porque é um lugar mais tranquilo para ele voltar a jogar o seu bom futebol, ter boas apresentações e chegar mais rápido à seleção brasileira. Então uma coisa foi juntando, foi tudo colaborando para esse retorno acontecer. Então,
A matéria diz o seguinte, assinada pelo Davi Barros e Thiago Lima. Diz o seguinte, a procura acabou. Nesta segunda-feira, em reunião em Laranjeiras, o Fluminense acertou a contratação do zagueiro que tanto buscava no mercado. Marlon, principal alvo da diretoria e da comissão técnica do Fernando Diniz para a posição. O jogador do Shakhtar Donetsk da Ucrânia acertou o retorno depois de 7 anos ao clube que o revelou. Há 7 anos o Marlon está separado do Fluminense, desde que ele saiu. Há 7 anos, cara, muito tempo. Ele vai assinar um contrato de empréstimo de 1 ano até o fim de junho de 2024. Vai até a metade do próximo ano o contrato do Marlon com o Fluminense. Marlon também tinha sido procurado pelo Corinthians, mas priorizou o Fluminense e decidiu voltar ao Brasil. E pediu para os seus representantes recusar qualquer outra procura do país. O Flu também tinha a concorrência de clubes europeus, como o Napoli, Lazio da Itália, também manifestaram interesse pelo jogador. Olha só, o camarada abriu mão do Napoli e da Lazio para voltar ao Fluminense. Porém, após a oferta do tricolor, o jogador balançou e o seu coração falou mais alto e agora ele está de volta ao Fluminense Futebol Clube. Ele tem contrato com o Shakhtar Donetsk até julho de 2026. Claro que esse empréstimo dele vai até a metade do próximo ano, ele pode esticar enquanto o conflito existir e o Shakhtar Donetsk estiver impedido por causa desse conflito a atuar e ter os seus jogadores em campo, ele pode muito bem ir esticando esse contrato com o Shakhtar de 1 ano em 1 ano. É assim, é o que a FIFA autoriza, contrato de 1 ano para o camarada ficar, para os jogadores estarem em atividade. Então vamos ver, vamos torcer, boa notícia, boa contratação, Fluminense forte aí, principalmente no setor defensivo, que é a nossa maior preocupação. Tive a situação do Antônio Carlos no Orlando City, o problema é que o time americano quer ficar com o jogador, quer esticar o contrato dele até o próximo ano, até dezembro de 2024. O jogador queria voltar para o Brasil, queria atuar até pelo Fluminense, mas estava complicado. Mas ainda bem, cara, que a gente acertou com um jogador que conhece o Fluminense, que a torcida conhece, tem tudo para voltar e se tornar ídolo do clube. Outro assunto importante aqui para a gente concluir, o Flamengo, próximo jogo, né, domingo, tem clássico. O Fluminense brigando pela vice-liderança. O Fluminense está com 2 pontos atrás do Flamengo. E confronto direto, o jogo valendo 6 pontos. O Fluminense, infelizmente, tem um desfalque do Keno. Né? O Flávio, o árbitro do jogo, encontrou um lance para receber, para dar amarelo para o nosso jogador. Até agora eu não entendi. Para que o VAR também não buzinou no ouvido dele? Ó, isso daí não é falta para cartão amarelo, coisa complicada, né? O Fluminense precisa se posicionar na CBF o mais depressa possível, e isso não acontece. E a gente tem um desfalque muito importante, principalmente ali pelo lado esquerdo, que é o Keno, que é o principal jogador por ali. Mas o Flamengo também tem desfalques pesados, né? O Bruno Henrique teve um estiramento ligamentar após entorse no joelho e tornozelo. Então o Bruno Henrique está fora do jogo contra o Fluminense no domingo, e não só ele. Fabrício Bruno e Ayrton Lucas, o bom lateral esquerdo Ayrton Lucas, também com passagem pelo Fluminense, está fora desse jogo de domingo, o Fla-Flu importante. Então, um desfalque do Keno no Fluminense e 3 desfalques importantes de titulares na equipe rival. Esse Fla-Flu vai ser animado e a gente vai tomar a vaga deles. Vamos chegar em segundo lugar no Campeonato Brasileiro e depois esperar o cavalo paraguai perder o fôlego na reta final. Tamo juntos? Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha, até o próximo vídeo. Flui!